Tem coisas no sertão que a gente vê e nunca esquece. Coisas que fazem um homem feito questionar tudo que acredita. E tem segredos que, quando descobertos, colocam você numa encruzilhada. Proteger o impossível ou salvar a própria pele. Essa história começa com uma mulher grávida aparecendo na minha porta no meio da madrugada e termina com eu descobrindo algo que nem nos causos mais antigos da Caatinga você vai ouvir falar. Antes de seguir, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês aí do outro lado vivendo essa história junto comigo. E se quiser continuar ouvindo histórias como essa, se inscreve, é rapidinho e ajuda muito o canal. Meu nome é João Ferreira e naquela época eu tinha uns 42 anos. Morava sozinho numa fazenda pequena, ali no interior da Paraíba, num lugar onde a Caatinga se estendia até onde a vista alcançava. A terra era seca, dura, do jeito que o sertão sabe ser quando quer ensinar humildade. Eu tinha perdido minha esposa e meu filho há 5 anos, levados pela febre numa dessas secas que parecem não ter fim. Desde então, vivia só, cuidando de umas cabras, plantando o que dava para plantar quando chovia e tentando não pensar muito no passado. A casa era simples, de taipa, com aquele cheiro de barro úmido que nunca sai das paredes, mesmo quando o sol escaldante do sertão rachava o chão lá fora. Tinha uma varanda na frente, onde eu passava as tardes olhando o mandacaru crescer entre as pedras, fumando um cigarro de palha e tomando um café preto forte que queimava a garganta do jeito que todo homem do sertão gosta. A vida tinha se tornado uma rotina de solidão, mas eu tinha feito as pazes com isso, ou pelo menos achava que tinha. Foi numa noite de lua cheia, dessas que deixam a Caatinga tão clara que parece dia, que ouvi as batidas na porta. Batidas fracas, hesitantes, como se quem estivesse do outro lado não tivesse certeza se queria ser ouvido. Peguei a lamparina e fui até lá, com a peixeira na cintura por precaução. Nunca se sabe o que pode aparecer no meio da noite no sertão. Podia ser um viajante perdido, um retirante pedindo água, ou algo pior. Quando abri a porta, vi uma mulher. Ela estava apoiada no batente, uma mão segurando a barriga inchada de grávida, a outra agarrada na madeira como se fosse desabar a qualquer momento. O vestido estava rasgado em vários lugares, sujo de poeira vermelha e manchas que podiam ser sangue ou barro. Os cabelos escuros caíam desgrenhados sobre o rosto, escondendo parte dos olhos que me olhavam com uma mistura de medo e desespero. Ela tremia, mesmo com o calor da noite. "Por favor", foi tudo que ela conseguiu dizer antes de cambalear. Segurei ela pelos ombros antes que caísse. O corpo dela era leve demais, os ossos marcados pela falta de comida. Trazia ela para dentro, apoiando o peso que ela mal conseguia sustentar. Deitei ela no único colchão que tinha na sala. Acendi mais uma lamparina para ver melhor. Foi então que percebi o estado dela. Tinha marcas que contavam uma história de sofrimento, os pés descalços cortados e inchados de tanto caminhar, os lábios rachados pela sede. Ela claramente tinha passado por tempos muito difíceis. "Água", ela pediu com a voz rouca. Corri buscar água fresca do pote de barro. Ela bebeu com desespero, como quem tinha esquecido o gosto da água. Quando terminou, encostou a cabeça no travesseiro e fechou os olhos. Por um momento achei que ia desmaiar, mas ela abriu os olhos de novo e me olhou com uma intensidade que me fez dar um passo atrás. "Não pode contar para ninguém que eu tô aqui", ela disse, e a voz tinha uma urgência que ia além do medo comum. "Ninguém pode saber, por favor." "Calma, moça", eu disse, tentando acalmar ela. "Ninguém vai te fazer mal aqui, mas preciso saber. Quem é você? De onde vem? Tá fugindo de quem?" Ela hesitou, mordendo o lábio inferior. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela piscou rápido, como se chorar fosse um luxo que não podia se dar. "Meu nome é Maria", ela disse, "Maria das Dores, e eu tô fugindo do Coronel Severino Branco."
O nome me fez engolir seco. Todo mundo na região conhecia o Coronel Severino. Era um homem poderoso, dono de terras que se estendiam por léguas, controlava a política local, tinha jagunços a seu serviço. Diziam que ele era cruel, que não hesitava em resolver problemas com violência. Se ela estava fugindo dele, a situação era séria, muito séria. "O coronel?" perguntei, sentindo um aperto no peito. "Que diabo você fez para ter que fugir dele?" Maria fechou os olhos de novo e dessa vez as lágrimas escorreram. As mãos dela foram instintivamente para a barriga, acariciando o volume arredondado com uma ternura que contrastava com o medo no rosto. "Eu era empregada na casa dele", ela começou, a voz tremendo. "Trabalhava lá há 2 anos, cozinhava, limpava, cuidava da casa. O coronel, ele..." Ela parou como se as palavras doessem demais para sair. "Ele me forçou várias vezes e quando descobriu que eu estava grávida, disse que ia..." Ela engasgou, não conseguindo terminar a frase. Senti a raiva subir pela espinha. Conheci histórias assim, de coronéis e fazendeiros que achavam que podiam fazer o que quisessem com as mulheres que trabalhavam para eles. Era injusto, era errado, mas era realidade no sertão. Muitos olhavam para o outro lado, com medo de enfrentar homens poderosos. Eu mesmo já tinha sido um desses covardes, deixando coisas passarem porque não queria problema. "E você fugiu", eu disse, mais como afirmação do que pergunta. "Fugi há 3 dias", ela confirmou. "Caminhei pela Caatinga, me escondi durante o dia, andei de noite. Não sei quantos quilômetros percorri, só sei que não podia parar. Ele tem homens procurando por mim, jagunços, se me encontrarem." Ela não precisou terminar. Fiquei ali parado, olhando para ela, sentindo o peso da decisão que teria que tomar. Podia entregar ela para o coronel, garantir minha segurança. Ou podia esconder ela, proteger ela e colocar minha própria vida em risco. A escolha deveria ser óbvia, mas o sertão ensina a gente a ser cauteloso. Ensina que heróis morrem cedo e que sobreviver às vezes significa fazer vista grossa. Mas olhando para Maria, vendo ela tão vulnerável, grávida, fugindo de um destino cruel, lembrei da minha própria esposa. Lembrei de como eu tinha sido incapaz de salvar ela e meu filho. Lembrei do vazio que isso deixou em mim. E pensei que talvez, só talvez, essa fosse uma chance de fazer algo certo. De não ser covarde mais uma vez. "Você pode ficar aqui", eu disse, e vi o alívio tomar conta do rosto dela. "Por enquanto, mas precisa me contar tudo. Preciso saber com o que estou lidando." "Obrigada", ela sussurrou, e a gratidão na voz dela era genuína. "Obrigada mesmo. Eu não sei como agradecer." "Não precisa agradecer", eu disse. "Só precisa descansar. Amanhã a gente conversa melhor." Ela assentiu e fechou os olhos. Em poucos minutos, o cansaço venceu e ela dormiu. Fiquei ali olhando, pensando no que tinha acabado de fazer. Tinha acabado de me colocar no caminho do Coronel Severino. Um homem que não perdoava desaforos, mas de alguma forma isso não me assustou tanto quanto deveria. Talvez porque eu já não tivesse mais nada a perder. Ou talvez porque, pela primeira vez em 5 anos, eu sentia que estava fazendo algo que importava. Saí para a varanda, acendi um cigarro de palha e olhei para a lua. A caatinga estava silenciosa, só o som distante de um canto de uma asa branca cortando a noite. O ar estava quente, carregado com o cheiro de terra seca e mandacaru. Pensei na minha esposa, pensei no meu filho, pensei em todas as vezes que eu tinha sido covarde demais para fazer a coisa certa. E decidi que dessa vez seria diferente. Dessa vez eu ia proteger alguém, nem que isso custasse tudo. Os primeiros dias com Maria na casa foram estranhos. Eu tinha me acostumado com a solidão, com o silêncio, com a rotina de viver sozinho. De repente tinha outra pessoa ali, outra vida dividindo o espaço comigo. Ela era quieta, mantinha distância, como se tivesse medo de incomodar. Passava a maior parte do tempo deitada,
descansando, recuperando as forças. Eu preparava comida, oferecia água, tentava fazer ela se sentir segura. Aos poucos, Maria foi se abrindo. Contou mais sobre a vida dela, sobre como tinha perdido os pais ainda criança, como tinha ido trabalhar na casa do coronel por necessidade. Falou sobre os horrores que tinha sofrido, sobre como tinha tentado resistir, mas não tinha conseguido. Cada palavra dela era carregada de dor, de vergonha, de raiva contida. Eu ouvia em silêncio, sem julgar, apenas tentando entender o peso que ela carregava. Ele dizia que eu devia me sentir privilegiada, ela disse numa tarde, enquanto tomávamos café na varanda. Dizia que muitas mulheres gostariam de estar no meu lugar, como se o que ele fazia fosse um favor. A amargura na voz dela era palpável. Ele é uma peste, eu disse, cuspindo no chão. Um cabra sem caráter. Mas vai pagar pelo que fez. De um jeito ou de outro vai pagar. Maria me olhou com surpresa, como se não esperasse ouvir isso de mim. Você realmente acredita nisso? Ela perguntou. Ou tá só tentando me fazer sentir melhor? Acredito, eu disse. E era verdade. No sertão, a justiça pode demorar, mas sempre chega. Nem que seja pelas mãos de Deus ou do diabo. Ela sorriu pela primeira vez, desde que tinha chegado. Um sorriso triste, cansado, mas genuíno. Espero que você esteja certo, ela disse. Foi na terceira noite que as coisas começaram a ficar estranhas. Eu tinha acordado no meio da madrugada, com sede. Levantei para pegar água e, ao passar pela sala onde Maria dormia, ouvi ela conversando. Baixinho, quase sussurrando. Pensei que estivesse falando no sono, mas quando parei para escutar melhor, percebi que era uma conversa. Como se tivesse alguém respondendo. Fiquei ali parado, o coração acelerado, tentando entender o que estava ouvindo. A voz de Maria era suave, quase maternal, e de vez em quando ela parava como se estivesse ouvindo uma resposta. Mas não tinha ninguém ali. Eu sabia que não tinha. A casa era pequena, eu teria visto se alguém tivesse entrado. Eu sei, meu filho, ela dizia. Eu sei que está com medo, mas vai ficar tudo bem, eu prometo. Silêncio. Então ela continuou. Não, ele não sabe ainda, mas vai ter que saber em breve. Não dá mais para esconder. Senti um arrepio subir pela espinha. Com quem diabos ela estava falando? Hesitei, sem saber se devia entrar ou voltar para o quarto. A curiosidade venceu. Empurrei a porta devagar, fazendo ela ranger. Maria virou a cabeça na minha direção, os olhos arregalados de susto. João, ela disse, a voz trêmula, você tá acordado. Tô, eu disse, entrando no cômodo. Com quem você estava conversando? Ela olhou para baixo, para as mãos que descansavam sobre a barriga. Ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse decidindo o quanto deveria revelar. Com meu filho, ela disse finalmente, tão baixo que quase não ouvi. Seu filho? Repeti, confuso. Mas ele ainda não nasceu, como você. Eu sei que parece loucura, ela me interrompeu, levantando os olhos para me encarar. Eu sei, mas ele fala comigo, João. Desde que descobri que estava grávida, ouço a voz dele na minha cabeça. E não é imaginação, é real. Ele é diferente. Senti um nó no estômago. Diferente? O que isso significava? Maria viu a confusão no meu rosto e continuou. O filho que eu carrego não é do coronel, ela disse, e a revelação me pegou de surpresa. Quer dizer, mas não é. Tem algo mais. Algo que eu não entendo completamente. Mas sei que é por isso que ele quer me matar. Porque ele descobriu que esse bebê não é normal. Não é normal como? Perguntei, sentindo o medo começar a me apertar. Maria, do que você está falando? Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para me contar algo terrível. Lembra que eu disse que ele me forçou várias vezes? Ela começou. Pois é, mas teve uma noite que foi diferente. Ele tinha bebido muito, estava fora de si.
Me levou para o celeiro e lá aconteceu algo estranho. Enquanto ele estava comigo, vi uma luz forte, vinda do nada, e ouvi uma voz. Não era a voz do coronel, era outra, dizendo que eu tinha sido escolhida, que ia carregar algo sagrado. Eu estava começando a achar que Maria tinha enlouquecido, que o trauma tinha feito ela perder o juízo. Mas tinha algo no jeito que ela falava, na convicção nos olhos dela, que me fez hesitar. Escolhida? Repeti. Por quem? Pra quê? Não sei, ela admitiu. Só sei que desde aquela noite, tudo mudou. A gravidez foi rápida demais. Em 2 meses minha barriga já estava desse tamanho. E o bebê, ele fala comigo. Me diz coisas que vão acontecer. E sempre acontecem. Senti a boca secar. Isso era loucura. Tinha que ser. Mas ao mesmo tempo, lembrei dos causos antigos do sertão. Das histórias que minha avó contava sobre crianças abençoadas, sobre nascimentos milagrosos, sobre coisas que a razão não conseguia explicar, e me peguei duvidando da minha própria certeza. O coronel descobriu. Maria continuou. Não sei como, mas descobriu que tinha algo errado. Chamou um padre que olhou para mim e ficou branco de medo. Disse que eu carregava algo que não devia existir, que era preciso acabar com isso antes que nascesse. Foi quando eu fugi, porque se eu não fugisse, ele ia me matar. Ia matar meu filho. Fiquei ali parado, processando tudo aquilo. Era demais. Demais para acreditar, demais para aceitar. Mas Maria estava ali, real, com aquela barriga impossível para 2 meses de gravidez, com aqueles olhos que me imploravam para acreditar. Mostra, eu disse de repente, se esse bebê é tão especial, mostra algo, alguma prova. Maria hesitou, mas então assentiu. Levantou a blusa, expondo a barriga. Era redonda, perfeita, com a pele esticada. Ela colocou as 2 mãos sobre o ventre e fechou os olhos. Meu filho, ela sussurrou. Mostra para ele, mostra que você é real. Nada aconteceu por alguns segundos. Eu estava prestes a dizer que aquilo era bobagem quando vi. A barriga dela começou a brilhar, uma luz suave, dourada, vindo de dentro, e então, bem no centro, apareceu uma marca. Como se fosse uma mão pequena, pressionando por dentro, deixando a impressão na pele. A marca brilhava com a mesma luz dourada. Dei um passo atrás, o coração disparado. Aquilo não era possível. Não podia ser real. Mas estava vendo com meus próprios olhos. Vixe Maria, murmurei fazendo o sinal da cruz. Que diabo é isso? Não é o diabo, Maria disse, baixando a blusa. A luz sumiu assim que ela cobriu a barriga. É o oposto. Pelo menos é o que meu filho me diz. Ele diz que veio para trazer algo bom, mas que tem forças que não querem que ele nasça. Sentei numa cadeira, as pernas fracas. Minha mente tentava processar o impossível. Tinha passado a vida toda acreditando em Deus, indo à missa quando podia, rezando quando precisava. Mas nunca tinha visto nada assim. Nunca tinha testemunhado algo que desafiasse tanto a lógica. Por que você? Perguntei. Se é algo tão importante, tão sagrado, por que escolher uma moça simples do sertão? Essa pergunta eu fiz 1000 vezes, Maria disse com um sorriso triste. E a resposta que meu filho me dá é sempre a mesma, porque eu preciso, porque carrego algo que esse mundo precisa ver, e porque no final não importa quem somos, importa o que fazemos com o que nos é dado. Passamos o resto da noite conversando. Maria me contou mais sobre as coisas que o bebê lhe dizia, sobre as visões que tinha, sobre o medo constante de ser encontrada. Eu ouvia, ainda lutando para aceitar tudo aquilo, mas aos poucos começando a acreditar, porque no fundo queria acreditar que ainda existia algo de sagrado nesse mundo árido e cruel. Quando o sol começou a nascer, pintando a caatinga de tons de laranja e vermelho, eu tinha tomado minha decisão. Ia proteger Maria.
Ia proteger aquele bebê impossível, mesmo que isso significasse enfrentar o coronel Severino e todos os jagunços dele. Porque se aquilo era real, se aquela criança era realmente algo especial, então tinha um propósito. Eu não ia deixar que homens maus destruíssem algo que poderia trazer esperança. Os dias seguintes foram de preparação. Eu sabia que era questão de tempo até os homens do coronel chegarem. Afinal, eu morava sozinho. Era fácil de ser encontrado. Comecei a reunir o que podia para defesa. A peixeira afiada, um rifle velho que tinha guardado, munição. Não era muito, mas teria que servir. Maria me ajudava como podia. Cozinhava, mantinha a casa organizada e continuava conversando com o bebê. Às vezes eu a pegava rindo sozinha, outras vezes chorando. Quando perguntava o que tinha acontecido, ela dizia que o filho estava contando histórias ou revelando coisas sobre o futuro, coisas boas e ruins. Ele diz que vai doer, ela me contou numa tarde. Diz que quando nascer vai ser difícil, mas que vale a pena, que tudo vale a pena. Quanto tempo falta? Perguntei. Não sei ao certo, ela admitiu. A gravidez não segue as regras normais. Pode ser semanas, pode ser dias. Ele vai me avisar quando chegar a hora. Aquilo me deixava ansioso. Não sabia nada sobre parto. Nunca tinha ajudado ninguém a dar à luz. E se algo desse errado? E se Maria precisasse de ajuda e eu não soubesse o que fazer? Não vai dar errado, ela disse, como se tivesse lido meus pensamentos. Meu filho garante. Diz que quando chegar a hora vou saber o que fazer. E você também. Eu queria acreditar. Queria confiar naquelas palavras. Mas o medo não me deixava em paz. Foi na quinta noite que os jagunços apareceram. Eu estava na varanda, fumando e olhando as estrelas, quando ouvi o som de cavalos ao longe. Meu corpo inteiro ficou tenso. Apaguei o cigarro, peguei o rifle e entrei correndo na casa. Maria! Chamei baixo. Eles chegaram. Ela estava sentada na sala, as mãos sobre a barriga. Levantou os olhos para mim e vi que já sabia. O bebê tinha avisado. Quantos? Ela perguntou, a voz surpreendentemente calma. Não sei ainda, eu disse, mas pelo som são vários. Ele diz que são 5, Maria disse, e que o coronel não veio. Mandou os homens dele primeiro. 5 contra 1. Não eram boas chances, mas não tinha volta. Tinha feito minha escolha, e agora tinha que viver com as consequências. Fica aqui, eu disse. Se esconde no quarto dos fundos, e não sai por nada, entendeu? João, ela me chamou quando eu estava saindo. Ele diz para ter cuidado, diz que você vai precisar de coragem, mas também de compaixão. Não entendi o que ela quis dizer, mas não tinha tempo para perguntar. Saí para a varanda, o rifle na mão. E esperei. Os cavalos ficaram mais altos, até que finalmente vi as silhuetas surgindo na escuridão. 5 homens montados, todos armados. Pararam a uns 20 metros da casa, desceram dos cavalos com calma. Eram jagunços típicos do sertão. Roupas gastas, chapéus de couro, armas na cintura, rostos marcados pelo sol e pela violência. "João Ferreira!" um deles gritou. Era o líder, pelo jeito que os outros se posicionavam atrás dele. "Sabemos que a mulher tá aí. Entrega ela e ninguém precisa se machucar." "Não tem mulher nenhuma aqui", eu gritei de volta, sabendo que era inútil mentir, mas tentando ganhar tempo. "Vocês estão no lugar errado." O homem riu, um som sem humor. "Não me toma por idiota, velho. Rastreamos ela até aqui, vimos as pegadas. Sabemos que ela tá dentro dessa casa. Agora entrega ela ou vamos ter que entrar e buscar." "Não vão entrar em lugar nenhum", eu disse, levantando o rifle. "Essa aqui é minha propriedade e ninguém entra sem minha permissão." Os homens se entreolharam. Então o líder deu um passo à frente. "Tá mesmo disposto a morrer por uma mulher que nem conhece?" ele perguntou. "Por uma puta que fugiu do patrão dela? Você sabe quem é o coronel Severino. Sabe o que ele faz com quem se mete no caminho dele?" "Sei", eu disse. "Sei que ele é um covarde que manda outros fazerem o serviço sujo.
Sei que ele é uma desgraça que acha que pode fazer o que quer só porque tem dinheiro e poder. E sei que vocês são tão covardes quanto ele. 5 homens armados vindo atrás de uma mulher grávida. Vi a raiva surgir no rosto do líder. Ele colocou a mão na pistola na cintura. Última chance, ele disse. Ele entrega a mulher ou morre. Então vai ter que me matar. Eu respondi, mirando nele. O que aconteceu depois foi rápido. O líder sacou a pistola, eu apertei o gatilho. O tiro do rifle ecoou pela caatinga e o homem caiu para trás, uma mancha vermelha florescendo no peito. Os outros 4 reagiram imediatamente, sacando as armas. Eu me joguei atrás de uma coluna de madeira da varanda, enquanto os tiros começavam a voar. As balas acertavam a parede, a madeira, quebrando a janela da sala. Carreguei o rifle de novo, mirei em outro jagunço e atirei. Acertei o ombro dele, fazendo ele soltar a arma e gritar de dor. 3 restavam. Continuavam atirando, me mantendo preso atrás da coluna. Sabia que era questão de tempo até que decidissem rodear a casa, me pegar por trás. Tinha que agir rápido. Aproveitei uma pausa no tiroteio para correr para dentro da casa. Fechei a porta, tranquei. Não ia segurar muito, mas era algo. Ouvi os homens gritando lá fora, ordenando que eu saísse. Então ouvi o som de passos pesados, alguém correndo em direção à porta. 1 segundo depois, ela se escancarou com um pontapé e 2 jagunços entraram. Larguei o rifle, peguei a peixeira e parti para cima. A adrenalina corria nas veias, eliminando o medo, deixando só a vontade de proteger. O primeiro jagunço nem teve tempo de reagir. A lâmina entrou e saiu rápido, fazendo ele cair. O segundo tentou atirar, mas eu fui mais rápido, desviando e atacando. A situação foi resolvida rapidamente. Ficou 1. Ouvi passos correndo, alguém indo para os fundos da casa, para o quarto onde Maria estava. Corri atrás, o coração disparado. Não podia deixar que ele chegasse até ela. Virei o corredor e vi o jagunço forçando a porta do quarto. Ele se virou quando me ouviu chegar, a pistola apontada para mim. Acaba logo com isso, velho, ele disse, o dedo no gatilho. Não, uma voz disse atrás dele. Era Maria. Ela tinha saído do quarto, estava parada ali, a barriga na frente dela como um escudo. O jagunço virou a cabeça, surpreso. Foi o erro dele. Me joguei na direção dele, derrubando a arma da mão dele antes que pudesse atirar em Maria. Caímos no chão, lutando, rolando pelo corredor. Ele era mais novo, mais forte, mas eu tinha mais a perder. Consegui dominar ele, pressionar contra o chão. Para, Maria disse, a voz firme. Chega de violência. Olhei para ela confuso. O jagunço aproveitou minha distração para tentar se soltar, mas segurei firme. Ele veio matar você, eu disse. Veio te levar para o coronel. Eu sei, ela disse, se aproximando. Mas não precisa morrer por isso. Ninguém mais precisa morrer. Ela se ajoelhou ao lado do jagunço, colocou a mão na testa dele. O homem parou de lutar, os olhos arregalados de medo e confusão. Maria fechou os olhos e a luz dourada começou a emanar da barriga dela. Preencheu o corredor, brilhando suave, quente. O jagunço ofegou, então relaxou. As feições duras do rosto dele se suavizaram e lágrimas começaram a escorrer pelos olhos. O que você fez? Ele perguntou com a voz trêmula. O que eu senti? Meu filho mostrou quem você realmente é, Maria disse gentilmente. Mostrou o bem que ainda existe em você, embaixo de toda essa raiva e violência. E agora você precisa escolher. Pode continuar sendo quem tem sido, trabalhando para um homem cruel, fazendo coisas terríveis, ou pode mudar, pode escolher ser melhor. O jagunço chorava abertamente agora, soluçando como uma criança. Soltei ele, e ele não tentou fugir ou atacar. Apenas ficou ali, ajoelhado, as mãos cobrindo o rosto. Eu não queria, ele dizia entre soluços. Eu nunca quis ser assim. Mas não tinha escolha. Precisava comer, precisava sobreviver. E o coronel, ele me deu trabalho quando ninguém mais dava. Sempre tem escolha,
Maria disse. E nunca é tarde demais para escolher diferente. Fiquei ali observando, ainda processando o que tinha acabado de ver. A luz, a transformação no jagunço, a compaixão de Maria mesmo diante de quem tinha vindo fazer mal a ela. Era tudo tão impossível, mas era real. Tão real quanto o sangue no chão, quanto os corpos dos outros jagunços lá fora. Vai embora! Maria disse para o homem. Pega seu cavalo e vai. E quando o coronel perguntar o que aconteceu, conta a verdade. Conta que encontrou algo que não conseguiu matar. Algo que mudou você. O jagunço assentiu, ainda chorando. Levantou cambaleante. Olhou para mim com medo. Então para Maria com algo parecido com reverência. Então saiu, tropeçando pelo corredor, pela sala, pela porta. Ouvi o som dele montando no cavalo, depois o galope se afastando na noite. Olhei para Maria, que tinha voltado a colocar a mão na barriga. Ela sorria, mas parecia cansada. Ele te disse para fazer isso? Perguntei. O bebê? Sim, ela confirmou. Disse que esse homem tinha bom coração, só estava perdido. E que precisava de uma chance para mudar. Todos merecem uma chance, João. Mesmo os piores de nós. E os outros? Perguntei, pensando nos que tinham morrido. Eles não mereciam uma chance. Mereciam, ela disse tristemente. Mas fizeram escolhas diferentes. Escolheram a violência até o fim. E você teve que se defender. Não foi sua culpa. Passamos o resto da noite limpando. Arrastamos os corpos para longe da casa, demos a eles um enterro decente apesar de tudo. Maria insistiu, disse que todos mereciam dignidade na morte. Trabalhamos em silêncio, apenas o som das pás na terra, das orações que Maria murmurava. Quando o sol nasceu, estávamos exaustos, mas também, de certa forma, em paz. Sabíamos que não tinha acabado, que o coronel ia ficar sabendo, que ia mandar mais homens. Mas naquela manhã, vendo a luz iluminar a caatinga, sentindo o calor do sol, havia esperança. Ele vem, Maria disse de repente, a voz tensa. Meu filho me avisa, o coronel tá vindo. Hoje. Senti o estômago apertar. Se o coronel estava vindo pessoalmente, era porque tinha ficado sério, e ele não viria sozinho. Traria mais jagunços, mais armas. Quantos? Perguntei. Muitos, ela disse. Mais do que conseguimos enfrentar, mas ele também diz que não precisa ter medo. Que quando chegar a hora, vou saber o que fazer. E eu? Perguntei. O que eu faço? Maria me olhou com aqueles olhos profundos, cheios de uma sabedoria que não deveria ter. Você escolhe, ela disse. Pode fugir, se esconder, salvar a própria vida. Ou pode ficar, me proteger até o fim, custe o que custar. A escolha sempre foi sua, João, e vai continuar sendo. Pensei na minha esposa, no meu filho. Pensei em todas as vezes que tinha sido covarde, que tinha deixado o medo me controlar. E pensei em quem eu queria ser. Não no sertão, não para os outros, mas para mim mesmo. Que homem eu queria ser quando olhasse no espelho. Fico, eu disse, até o fim. Maria sorriu, e foi o sorriso mais bonito que já tinha visto. Cheio de gratidão, de esperança, de amor. Obrigada, ela disse, por tudo. O coronel chegou ao meio-dia, quando o sol estava no auge e o calor tornava difícil respirar. Eu estava na varanda esperando. Tinha preparado tudo o que podia. Munição, armas, água. Sabia que provavelmente não seria suficiente, mas tinha feito o melhor possível. Ele veio com 10 homens, todos a cavalo, todos armados. O coronel Severino Branco era exatamente como imaginava. Um homem grande, de barba espessa, olhos frios. Usava roupas melhores que os jagunços, mas não menos intimidantes. Tinha um ar de autoridade, de alguém acostumado a ser obedecido sem questionamento. Pararam em frente à casa. O coronel desceu do cavalo com calma, sem pressa. Olhou para mim com desdém, como se eu fosse apenas um obstáculo irritante no caminho dele. João Ferreira, ele disse, a voz grave e poderosa.
Matou meus homens, esconde minha propriedade, acha que pode desafiar minha autoridade e sair vivo? Ela não é sua propriedade, eu disse, mantendo a voz firme apesar do medo. É uma pessoa e merece ser tratada como tal. Pessoa? Ele riu um som cruel. É uma empregada fugitiva. Carrega algo que não deveria existir, algo perigoso, e precisa ser eliminada antes que cause problemas. Problemas para quem? Perguntei. Para você? Porque não pode controlar? Porque não pode ter? Os olhos dele se estreitaram. Não entende nada, ele disse. Aquilo dentro dela não é natural. É uma aberração, uma maldição. O padre me disse. E precisa ser destruída. Ou talvez seja uma bênção, eu rebati. E você está com medo. Medo de perder o poder, o controle. Medo de que exista algo maior que você. Ele deu um passo à frente, a mão indo para a pistola na cintura. Última chance, ele disse. Entrega a mulher, agora. Antes que eu pudesse responder, a porta atrás de mim se abriu. Maria saiu, movendo-se devagar, uma mão apoiando a barriga. Ela veio para minha frente, se colocando entre mim e o coronel. Pare, ela disse, e tinha uma força na voz dela que fez até o coronel hesitar. Chega de ameaças, chega de violência, acaba aqui. Maria, o coronel disse, e pela primeira vez vi algo além de frieza nos olhos dele. Havia medo. Volta comigo, vou te levar para o padre, ele vai tirar essa coisa de você, vai te libertar. Não preciso ser libertada, Maria disse, e não vou deixar você destruir meu filho. Ele não é uma maldição, é um milagre, e você vai entender isso, todos vão. Ela colocou as duas mãos na barriga, e então a luz começou. Mais forte que antes, mais brilhante, dourada, quente, preenchendo todo o espaço. Os jagunços recuaram, alguns fazendo o sinal da cruz, outros apontando as armas com mãos trêmulas. O coronel ficou paralisado, os olhos arregalados. Não era para estar assim, Maria murmurou, e sua voz tinha uma nota de dor. Ainda é cedo, mas ele diz que precisa ser agora, que não pode esperar mais. Maria, eu disse me aproximando dela. O que está acontecendo? Ele está vindo, ela disse, os olhos brilhando com lágrimas e luz. Meu filho está vindo e vai mostrar a todos vocês. Vai mostrar que ainda existe esperança, que ainda existe bondade, que ainda vale a pena acreditar. A luz ficou tão intensa que tive que desviar os olhos. Ouvi Maria gritar, não de dor, mas de êxtase. O ar ficou carregado, elétrico, como antes de uma tempestade. Então, tão subitamente quanto começou, a luz sumiu. O silêncio que se seguiu era absoluto. Então, ouvi um choro, o choro de um bebê. Abri os olhos. Maria estava ajoelhada no chão da varanda, segurando algo nos braços. Um bebê, minúsculo, perfeito, ainda coberto pelo que deveria cobrir recém-nascidos. Mas havia algo diferente. A pele do bebê brilhava suavemente, como se houvesse luz por baixo. E quando abriu os olhos, eram de um dourado profundo, antigos, sábios. Maria chorava, embalando o filho, beijando a testa pequena. O bebê parou de chorar, olhou para ela e sorriu. Era impossível, bebês recém-nascidos não sorriem, mas ele sorriu, e naquele sorriso havia amor puro, paz absoluta. Meu filho, Maria sussurrava, meu filho. Olhei para o coronel. Ele tinha caído de joelhos, as mãos tremendo. Lágrimas escorriam pelo rosto duro, e toda a arrogância, toda a crueldade tinha sumido. Havia apenas um homem quebrado, confrontado com algo que destruía todas as suas certezas. O que é isso? Ele perguntou com voz estrangulada. O que eu estou vendo? Esperança, Maria respondeu, levantando os olhos para ele. Redenção. Uma chance para todos nós sermos melhores. É isso que meu filho é isso que ele traz. O bebê virou a cabeça na direção do coronel. Os olhos dourados se fixaram nele, e o homem soluçou. Caiu completamente no chão, a testa na poeira,
chorando como uma criança. Perdão, ele implorava. Por favor, perdão, pelo que fiz, pelo que sou. Eu não sabia, não entendia. Maria se levantou, cambaleou um pouco. Eu a segurei pelo braço, ajudando. Ela foi até o coronel, se ajoelhou ao lado dele, com uma mão segurava o bebê, com a outra tocou a cabeça do homem. É perdoado, ela disse gentilmente. Todos somos. É isso que meu filho veio ensinar, que não importa o quão longe tenhamos caído, sempre podemos nos erguer de novo. Sempre podemos escolher o bem. O coronel levantou a cabeça, olhou para o bebê nos braços de Maria. E o bebê sorriu para ele, um sorriso que dizia, eu te vejo verdadeiramente, e ainda assim te aceito. Um por um, os jagunços desceram dos cavalos. Alguns choravam, outros apenas olhavam em silêncio reverente. A violência, a raiva, a intenção de fazer mal, tudo tinha sumido. Substituído por algo que eu nunca tinha visto naqueles homens duros. Humildade, esperança. Passamos o resto do dia assim. Maria sentada na varanda, o bebê nos braços, enquanto cada homem ali se aproximava, recebia aquele olhar dourado e era transformado. O coronel ficou mais tempo, conversando baixo com Maria, pedindo perdão repetidamente, prometendo mudar, fazer melhor. Quando o sol começou a se pôr, pintando a caatinga de vermelho e dourado, eles foram embora. Todos, até o coronel. Não como inimigos derrotados, mas como homens que tinham encontrado algo precioso e não queriam poluir aquilo com sua presença. Partiram em silêncio, os rostos mudados, os corações transformados. Ficamos sozinhos, eu, Maria e aquele bebê impossível que tinha mudado tudo. Sentei ao lado dela, olhei para o pequeno ser que dormia tranquilo, a luz sob a pele pulsando suavemente. E agora? Perguntei. O que acontece agora? Agora? Maria disse, sorrindo cansada. Criamos ele, ensinamos ele a ser forte, mas também gentil. Protegemos ele até que seja hora de ir para o mundo e espalhar o que trouxe consigo. E o que ele trouxe? Amor. Ela disse simplesmente. Compreensão, perdão. Tudo que esse mundo precisa desesperadamente. E vai dar certo. João, meu filho me promete. Vai ser difícil, vai ter desafios, mas no final vai valer a pena. Olhei para a caatinga, para o céu avermelhado, para o mundo duro e árido onde vivíamos. E pela primeira vez em muitos anos, senti esperança. Verdadeira, genuína esperança de que as coisas podiam ser melhores, de que ainda havia bondade nesse mundo, de que valia a pena lutar, valia a pena acreditar. Como vamos chamar ele? Perguntei. Maria pensou por um momento, então sorriu. Emanuel, ela disse, significa Deus conosco. Parece certo. Emanuel repeti, testando o nome. É perfeito. Passaram-se meses. Maria ficou comigo, criando Emanuel. O bebê crescia rápido. Não tão rápido quanto na barriga, mas mais rápido que o normal. Em semanas, já estava sentando, engatinhando, começando a falar. E tudo que dizia era sábio além dos anos. Falava sobre amor, sobre compaixão, sobre perdão. Falava de um jeito que até eu, um velho fazendeiro calejado, parava para escutar. A notícia se espalhou. Pessoas começaram a aparecer. Primeiro alguns curiosos, depois doentes procurando cura, depois gente procurando esperança. E Emanuel nunca recusava ninguém. Com aqueles olhos dourados, olhava para cada pessoa, via o que havia de melhor nelas e ajudava a trazer isso para a superfície. Eu via acontecer repetidamente. Gente chegando quebrada, saindo inteira. Gente chegando com raiva, saindo com paz. O coronel Severino voltou algumas vezes, não mais como inimigo, mas como alguém buscando redenção. Tinha vendido a maioria das terras, distribuído entre os trabalhadores que antes explorava. Usava o dinheiro que sobrara para ajudar os necessitados. Era um homem diferente, transformado. Nunca vou conseguir pagar por tudo que fiz, ele me disse numa visita, mas vou passar o resto da vida tentando.
Emanuel me mostrou quem eu podia ser. E não vou desperdiçar essa chance. A vida tinha mudado completamente. Minha casa, antes vazia e silenciosa, agora estava sempre cheia, de risadas, de conversas, de vida. Maria tinha se tornado como uma filha para mim, e Emanuel era algo especial, não apenas pelo que era, mas pelo que representava. Esperança em meio ao desespero, luz na escuridão, prova de que sempre podemos escolher ser melhores. Uma noite, sentado na varanda com Maria enquanto Emanuel dormia, olhei para ela e perguntei algo que tinha ficado na minha mente. Você acha que ele veio para salvar o mundo? Maria riu suavemente. Não, ela disse. Ele veio para mostrar ao mundo que pode se salvar sozinho, que cada um de nós tem o poder de escolher o bem, de fazer a diferença. Ele é apenas um lembrete, uma centelha, mas o fogo precisa ser aceso por todos nós. E se não acendermos? Perguntei. E se não aprendermos? Então ele vai continuar tentando, ela respondeu, porque é isso que o amor faz. Continua tentando, sempre. Olhei para o céu estrelado, para a vastidão da Caatinga, e pensei em tudo que tinha vivido. Tinha começado achando que não tinha mais nada, que tinha perdido tudo que importava, mas na verdade tinha apenas esquecido como viver, como amar, como ter esperança. E então Maria tinha aparecido na minha porta, grávida, fugindo, carregando algo impossível, e esse algo impossível tinha me ensinado que nunca é tarde para mudar, que sempre vale a pena fazer o certo, que a compaixão é mais forte que a crueldade, o amor mais poderoso que o ódio. Obrigado, eu disse para Maria, por ter vindo aqui, por ter confiado em mim, por ter me mostrado que ainda vale a pena. Ela segurou minha mão, apertou gentilmente. Obrigado por ter nos protegido, ela disse, por ter escolhido o bem quando podia ter escolhido a segurança, por ter sido o pai que Emanuel precisava, mesmo não sendo do sangue. Ficamos ali em silêncio, apenas segurando as mãos, ouvindo o vento soprar pela Caatinga. E naquele momento, naquele lugar árido e duro, eu soube que tinha encontrado o que tinha perdido há 5 anos. Não minha família de sangue, mas uma família do coração. E às vezes, essas são as melhores. Os anos seguintes foram os melhores da minha vida. Vi Emanuel crescer, se tornar um menino sábio e gentil. Vi ele espalhar amor por onde passava, transformar vidas com um simples olhar, um simples sorriso, e vi a comunidade ao nosso redor mudar. As pessoas ficaram mais gentis, mais compassivas, mais dispostas a ajudar umas às outras. Não foi perfeito. Ainda havia problemas, ainda havia dificuldades. A seca continuava vindo, a vida no sertão continuava dura, mas havia algo diferente agora. Havia esperança, e esperança faz toda a diferença. Quando eu era mais jovem, achava que heroísmo era sobre força, sobre coragem em batalha. Mas aprendi que verdadeiro heroísmo é sobre escolhas, sobre escolher o bem quando seria mais fácil escolher o mal. Sobre escolher a compaixão quando seria mais seguro escolher a indiferença. Sobre escolher amar quando seria menos doloroso escolher o ódio. Emanuel me ensinou isso, Maria me ensinou isso. E agora, no final da minha vida, olho para trás sem arrependimentos, porque fiz a escolha certa, protegi algo sagrado, ajudei a trazer algo bom para o mundo, e no final, isso é tudo que importa. Então, se você está aí ouvindo essa história, lembra disso, sempre tem escolha, sempre. Não importa quão difícil seja a situação, quão impossível pareça, você sempre pode escolher ser melhor, pode escolher o bem. E essa escolha, por menor que pareça, pode mudar tudo. Pode mudar você, pode mudar os outros, pode mudar o mundo. Foi assim que, no meio da Caatinga, um velho fazendeiro solitário encontrou redenção, encontrou família, encontrou propósito. E tudo porque escolheu abrir a porta quando alguém bateu no meio da noite.
Tudo porque escolheu proteger em vez de se esconder. Tudo porque escolheu acreditar no impossível. E você, que escolha vai fazer? Quando a oportunidade aparecer, quando o impossível bater na sua porta, você vai ter coragem de abrir? Vai ter coragem de acreditar? Vai ter coragem de escolher o bem, custe o que custar? Espero que sim, porque o mundo precisa de mais gente disposta a fazer essas escolhas. Precisa de mais gente disposta a acreditar. Precisa de mais gente disposta a amar, mesmo quando dói. E se essa história tocou você de alguma forma, se fez você pensar ou sentir algo, deixa aqui nos comentários. Conta pra mim o que achou. E se inscreve no canal para continuar ouvindo histórias como essa. Histórias sobre esperança, sobre redenção, sobre a força da compaixão no meio do sertão árido da vida. Porque no final, todos nós estamos buscando a mesma coisa. Todos queremos acreditar que ainda existe bondade no mundo, que ainda vale a pena tentar, que ainda podemos ser melhores do que somos. E histórias como essa, histórias que aconteceram bem aqui no nosso sertão, lembram a gente que sim, vale a pena. Sempre vale. Oxente, que história, não é mesmo? Do tipo que faz a gente parar e pensar. Do tipo que fica na memória, martelando no coração. E sabe o que é mais impressionante? É que aconteceu. Pode não ter sido exatamente assim. Podem não ter sido esses nomes, mas no sertão tem histórias assim. De gente simples, fazendo escolhas difíceis. De amor vencendo o medo. De esperança brotando no meio da caatinga seca. Então, da próxima vez que você olhar para o céu estrelado, lembre dessa história. Lembre que em algum lugar alguém está fazendo uma escolha que vai mudar tudo. E talvez, só talvez, essa pessoa seja você. Até a próxima e que Deus abençoe vocês todos.